Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem, tudo em ordem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 28 de novembro, terça-feira, dia de greve geral aqui em São Paulo, né? Metroviários e todos os demais soldadinhos de sindicalista estão por aí hoje tocando terror na cidade. Vamos ver o que acontece no estado, né? Não só na cidade, no estado. Mas enfim, não viemos aqui falar disso hoje, a gente veio falar de um assunto mais abrangente, um assunto mais interessante e também um pouco mais perigoso. O Piccolo mandou aqui um comentário, obrigado Piccolo. Ele sugeriu uma pergunta para a próxima sessão de sábado, mas eu acho que é um tema tão bacana, tão sério, que eu acho que merece um vídeo só para discutir isso, e ainda é pouco, teremos que fazer mais ainda. Ele diz o seguinte: ouço muito falar sobre uma grande queda na Bolsa de Valores para a correção, que está prestes a acontecer, e também o próprio Fórum Econômico Mundial, entre parênteses, aqueles pilantras. Concordo absolutamente, Piccolo. Falando em grande reset. Pergunta: tem como mensurar as consequências de uma queda brutal na Bolsa de Valores? Se isso afetaria os empregos e bens de consumo em geral? Essa pergunta é excelente. Excelente. Você sabe, Piccolo, que durante um tempo, em muitos países, houve aquela percepção equivocada de que bolsa de valores é um problema dos magnatas, né? Quando a crise de 1929 explodiu, ela atingiu principalmente o pessoal realmente que era investidor, né, os especuladores. Na época, ainda não havia nos Estados Unidos esse hábito que eles adquiriram de comprar ações para pagar a faculdade do júnior, né? O americano tem essa mania. O americano médio, né? Ele trabalha, ele vai comprando ações e a expectativa dele é que isso pague a faculdade do filho ou algo do tipo, ou a aposentadoria dele, né? Mas isso em 29 não era assim. Em 29 realmente eram os magnatas os principais envolvidos na Bolsa de Valores. Claro, o povo tinha investimentos? Tinha, mas não era no nível que veio a se tornar depois, né? A Bolsa de Valores ela se popularizou muito nos Estados Unidos e não só lá, né? No Japão, por exemplo, é mais do que nos Estados Unidos. No Japão é uma coisa impressionante. A cultura de comprar ações, de investir em ações deles é uma coisa enorme. Tanto que durante muitos anos a maior corretora de valores do mundo foi a Nomura, Nomura Securities, que é japonesa. Então, quando houve essa popularização das ações, os economistas, os políticos, eles começaram a perceber que eventuais crises no mercado de ações atingiriam não mais apenas os milionários, né? Pegaria também o povo, porque se você está economizando para a faculdade do júnior e você está economizando através de investimento em ações, então evidentemente que se a bolsa colapsar, a faculdade do júnior vai para o ralo, né? E durante muito tempo as pessoas enxergavam o potencial do perigo só até aí, né? Ah, vai destruir a poupança popular. Claro, não é bom, óbvio que não é bom. Mas sabe-se hoje que o estrago é ainda pior. Pode ser ainda pior. E não é um consenso que eu vou dizer agora, tá? Mas, pessoalmente, eu acho que é um fato e é uma tese proposta nesse livro aqui por este senhor. Já ouviu falar dele? O livro se chama The Alchemy of Finance, A Alquimia das Finanças. Não sei se tem em português.
é um livro em que o Soros fala sobre finanças. É o grande livro dele, na verdade. É um pequeno tijolo, como você pode ver, tem quase 400 páginas. Mas nesse livro aqui, aí a gente entende por que o George Soros tem a fama que tem. Não estou falando do George Soros, gênio do mal, tá? Estou falando do George Soros, financista. É brilhante, é brilhante. Realmente você lê o que está escrito aqui, você percebe que não é à toa que o cara fez o que fez. O cara realmente é fora da curva. E nesse livro, o Soros apresenta uma teoria que ele criou em finanças, né? Só fazer um breve parênteses aqui. O George Soros é uma figura estranha, né? Porque assim, até hoje ninguém sabe o que ele quer. Aparentemente ele quer tocar fogo no mundo, né? Ou destruir os Estados Unidos, enfim. Só que existe mais de um George Soros, né? Você tem o Soros metido a ativista político, que é um horror, como a gente sabe, né? É um cara que defende... Parece que ele escolhe as piores causas para defender, sempre, né? É impressionante. O cara não acerta uma. Não sei se isso é de propósito, né? Aí eu já não sei, porque eu não sei qual é a meta dele. Mas enfim. E existe o George Soros financista. O George Soros financista é um espetáculo, né? Quando você vê o cara falando, é realmente brilhante. Brilhante. E ele tem uma teoria sobre tudo isso, nesse livro. Ele tem uma teoria sobre essa questão das ações. Na verdade, não é uma questão, não é uma teoria que ele desenvolveu só para o mercado de ações, mas é uma teoria que casa perfeitamente com o mercado acionário. Interessante que o Soros nunca foi do mercado de ações, né? A teoria é a seguinte, ela se chama teoria da reflexividade. O que quer dizer, em poucas palavras, essa teoria da reflexividade? Essa teoria quer dizer o seguinte, que primeiro ela contesta a racionalidade dos mercados, né? A teoria do mercado racional, que é uma das teorias muito em voga hoje em dia. O Soros contesta isso, o Soros fala, não, o mercado não é racional. E ele vai além. Ele propõe uma tese muito interessante, que tem tudo a ver com a pergunta do Pico, que é a seguinte. Estamos acostumados com a ideia de que o mundo, os acontecimentos do mundo alteram a economia e as alterações da economia vão alterar os preços na bolsa. O que o Soros diz é que existe uma via de mão dupla nessa história. Ou seja, se por um lado é verdade que mudanças estruturais no mundo, né, acontecimentos políticos, guerras, enfim, né, se isso vai mexer com a economia e por sua vez a mudança na economia terá impactos no mercado de valores, nos ativos financeiros, também é verdade a volta. A recíproca é verdadeira. Quer dizer, havendo mudanças no mercado dos preços dos ativos, essa mudança vai transformar a realidade em que a gente vive. É uma coisa meio maluca, em princípio. Você fala assim, nossa, como que uma mudança nos preços vai transformar a realidade da economia, né? Porque a realidade da economia é uma coisa concreta. Mas há fortíssimas evidências de que isso é verdade. Principalmente porque nós vivemos num mundo muito alavancado em termos financeiros. Então, falando especificamente agora sobre a questão das ações, aplicando a teoria dos Soros a essa questão das ações que o Piccolo levantou, veja, no mundo desenvolvido, a coisa mais comum do mundo é uma indústria, uma grande empresa chegar num banco, pedir um empréstimo e, como garantia, ela dar um lote de ações de qualquer empresa, pode ser dela mesma, de outra, enfim. É a garantia do empréstimo. No Brasil a gente vê empresas dando terreno, dando, né, imóveis e tal. Lá fora é muito comum as garantias em ações. Então, sei lá, a General Motors vai pegar um empréstimo lá de 50 bilhões de dólares, o que ela faz? Ela chega lá no banco com um carregamento de ações e
transfere a titularidade dessas ações para o banco, como garantia do empréstimo, e vai pagando, né? Vai pagando suas dívidas, vai pagando empréstimo. O que acontece? Se por um acaso ocorre uma quebra da bolsa, o valor de mercado dessas ações que a General Motors deixou em garantia, sei lá, por exemplo, para o Citibank, a General Motors vai lá pegar um empréstimo no Citibank, um empréstimo de 50 bilhões, e ela deixa em garantia, sei lá, um lote de ações que vale, digamos, 80 bilhões. Né? É comum pedir um pouco a mais para uma garantia. Se de repente esse lote de 80 bilhões passa a custar 10 bilhões, veja, a General Motors pegou um empréstimo de 50, garantido por um lote de ações que inicialmente valia 80, por exemplo. Se de repente esse lote passa a valer 10, o banco vai ter que ou executar a dívida antecipadamente, ou ele vai ter que, a General Motors vai ter que botar mais ações ou mais bens em garantia para o empréstimo dela. Então, o que acontece? Mudanças no preço dos papéis podem sim ter impacto na vida real das empresas. Pode sim levar a um colapso do sistema bancário, pode levar a um derretimento do mercado de crédito, pode acabar com o mercado de crédito. E isso além, é claro, de destruir a poupança que ia pagar a faculdade do júnior, né, tudo mais. Mas, quer dizer, os impactos maiores de hoje em dia seriam nesse setor de crédito, no setor bancário. Né? Dá até medo de pensar o que deve ter dentro dos bancos americanos, né? Porque assim, imagine você aceitar como garantia de um empréstimo, se você é banqueiro, né? Você aceitar como garantia de um empréstimo um lote de ações e a bolsa está do jeito que está. Né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? A bolsa que não vai para lugar nenhum, ela fica andando dentro de um corredorzinho. Então assim, é um barril de pólvora. Né? Particularmente, eu não sei se existe... Às vezes eu tenho a impressão, sinceramente, de que as pessoas que sabem dessas coisas que eu falei agora, elas devem às vezes entrar comprando no mercado ou devem estimular ondas de compra, né, dos seus clientes e tal do mercado, justamente porque elas sabem que se acontecer o pior, né, se o mercado de ações escorregar e cair, ele vai levar junto todo o sistema bancário, mas vai de cabo a rabo, não vai sobrar nada. Isso é uma coisa muito séria. Então isso seria uma consequência que você praticamente não ouve ninguém falar, né? Ou porque a pessoa às vezes não sabe, ou porque realmente é uma coisa tão aterrorizante que é melhor nem tocar no assunto, né? Tem isso também. Mas é uma ameaça real. Né? Particularmente, eu não acredito que isso seja só um devaneio de quem acredita nas teorias do George Soros. Né? Eu acho que as teorias do George Soros têm muito pé e cabeça. As teorias financeiras dele têm muito pé e cabeça. E sim, elas condizem com o atual mecanismo de funcionamento das finanças hoje no mundo. Né? Então, vamos ver, né, o que vai acontecer, porque vejam só em que fio da navalha, né, que o mundo anda. De um lado você tem os bancos centrais puxando o juro para cima. Entende agora por que o banqueiro central, os banqueiros centrais, às vezes eles têm uma certa relutância de mexer muito nas taxas de juros, porque assim, qualquer taxa de juros fora do lugar pode pôr abaixo esse... É um castelo de cartas, né? Nós estamos falando de um castelo de cartas. Pode pôr abaixo tudo isso. E ninguém quer ser responsável por uma tragédia dessa, né? Ninguém quer ser ele o responsável por ter ido lá e ter tirado a carta lá da base do castelo, né? Que faz desabar tudo. Ninguém quer ser o responsável por isso. Enfim, uma situação difícil, né? Mas é a situação em que a gente vive.
Eu acho que no fim não é que não vai dar nada, mas eu acho que no fim assim as coisas vão acabar se acomodando. A economia é uma coisa, ela tem uma vida meio própria. Agora, é torcer para nenhum barbeiro fazer nada, né? Ninguém colocar a carroça na frente dos bois, como dizem por aí. Certo? Bom dia para você e qualquer coisa a gente se fala aqui mais tarde. Até mais.